Olá! O programa Conversando Direito está de volta para entender melhor o que mudou nas regras da aposentadoria. Você sabia que a nova regra proposta pelo governo federal implica em tempo de contribuição e expectativa de vida? Para ensinar o que vai mudar neste novo contexto, estão aqui o Dr. Fernando Calazans, que é mestre em administração pública e especialista em gestão previdenciária. E também o advogado Dr. Anderson Avelino, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil. Gostaria de dizer inicialmente que é um prazer para nós recebê-los aqui para conversar sobre esse assunto tão importante. Igualmente. Prazer é todo meu. Pois não. Doutor Fernando, primeiro vamos falar desde o início. O que é a Previdência Social para as pessoas que não compreendem o que ela significa? Previdência Social é uma política pública que procura amparar as pessoas em caso de falta de capacidade de trabalho. Então, por motivo de idade avançada, óbito, invalidez, a própria licença maternidade, a pessoa recebe um benefício do sistema previdenciário a que ela está vinculado em decorrência deste risco social. Entendi. É como se fizéssemos uma poupança para garantir a essas pessoas que estão no momento de dificuldade o seu ganha-pão, é isso? Exato. Hoje, no nosso país, a Previdência Social tem caráter contributivo, ou seja, é necessário que o cidadão contribua para um determinado regime previdenciário para que ele tenha direito a usufruir de algum benefício. Entendi. Doutor Anderson, e agora estão falando nas novas regras implementadas pelo governo federal. O que significa essa nova regra ou estas novas regras e o que muda na vida da pessoa? Na verdade, a nova regra que foi implementada, que é a chamada regra do 85-95, é a soma de pontos da idade e o tempo de contribuição. 85 pontos para as mulheres, somado a sua idade e o tempo de contribuição, e 95 pontos para os homens, também somados idade e tempo de contribuição. É importante que se leve em consideração que essa nova regra, trazida por uma legislação federal e que foi parcialmente vetada pela presidente Dilma Rousseff e editada uma nova medida provisória de número 676, ela vem tentar dar uma outra possibilidade de aposentação às pessoas que começaram principalmente a contribuir com uma idade muito baixa, entre 16 e 20 anos de idade, para fugir do fator previdenciário. Então, existe ainda algumas regras de transição nessa medida 676, onde, segundo está vigendo ainda a medida provisória, porque ela tem prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Então, começou a vigir em 18 de junho, e se ela for prorrogada por mais 60 dias, vai vigir até 31 de dezembro deste ano de 2015. Caso ela seja aprovada pelo Congresso Nacional, em 2019 aumenta-se mais um ponto. Desculpa, em 2017 aumenta-se mais um ponto, em 2019 aumenta-se mais um ponto, e a partir daí, até 2022, também mais um ponto. Então, por exemplo, em 2017, começa a valer a regra 86-96. Em 2019, 87-97, até chegarmos à regra de 90-100. 90 pontos para as mulheres, 100 pontos para os homens. Lembrando que é a soma da idade da pessoa e mais o tempo que ela tem de contribuição para a Previdência Social. Entendi. Doutor Fernando, o senhor disse o seguinte: só se aposenta e recebe o benefício da aposentadoria quem paga a Previdência, é isso? Exato. O benefício previdenciário tem essa natureza contributiva, diferentemente de benefícios de caráter assistencial, em que os impostos que são recolhidos para o governo permitem o pagamento desses benefícios. O famoso BPC, Benefício de Prestação Continuada, da Lei Orgânica da Assistência Social, que é aquele benefício no valor de um salário mínimo devido para aquelas pessoas maiores de 65 anos ou inválidas. Entendi. E o que é esse fator previdenciário? Eu acho que é difícil de se compreender. O senhor poderia nos explicar? Perfeitamente. O fator previdenciário é uma fórmula matemática criada pelo governo federal semelhante à taxa de reposição de outros países.
Ou seja, criou-se um número que desestimule aposentadorias precoces. Então, quanto mais jovem for a pessoa e menos tempo de contribuição, menor será o fator previdenciário. Por outro lado, quanto mais tempo de contribuição e mais velho for a pessoa, maior este fator. Este fator, em síntese, ele é composto por algumas variáveis e eu cito apenas duas: o tempo de contribuição e a idade de sobrevida. Ou seja, quanto maior este tempo de sobrevida, menor será o fator. Então, nesse sentido, quanto mais tempo de contribuição, maior a idade, aumentando-se o fator, quando ele for multiplicado por aquela média das remunerações de contribuição, o benefício aumenta. Para aquelas pessoas mais jovens, o benefício é reduzido, razão da criação desta regra da medida provisória 676, tal como dita pelo doutor Avelino. Pois é, mas vamos fazer uma pergunta que eu acho que é o que todo mundo está se questionando. Depois nós voltamos para o mérito dessa nova regra. Isso vai piorar ou melhorar a situação daquela pessoa que vai receber a sua aposentadoria? Isso é que eu gostaria de saber. Na verdade, o fator previdenciário, muitos disseram que ele estaria acabando. Na verdade, a medida provisória não extingue o fator. O que ela extingue é a obrigatoriedade da sua utilização. Criou-se uma opção, que é ou se aplica o fator previdenciário ou se aplica a regra do 85/95. O fator previdenciário, para aquelas pessoas mais idosas, com maior tempo de contribuição, é mais benéfico. Ele aumenta a média e, por conseguinte, aumenta o valor da aposentadoria. Diferentemente quando a pessoa é muito jovem e tem acesso ao benefício. Nesta hipótese, se ele se encaixar na regra do 85/95, é mais vantajoso para ele optar por esta regra recentemente criada. O que o senhor pensa? Se me permite complementar, o doutor Fernando Calazans muito bem disse, na minha visão, essa nova regra implementada pela medida provisória 676, ela é mais favorável àquelas pessoas que estão mais próximas de se aposentar, ou seja, estão mais próximas para os homens que completarem 95 pontos e para as mulheres que completarem 85 pontos. Porque é a soma da idade com o tempo de contribuição, então em algumas situações, como por exemplo, uma mulher que tenha hoje 53 anos de idade e 32 anos de contribuição, com a soma da idade dela mais o tempo de contribuição, ela pode se aposentar por essa nova regra. Porém, se nós formos projetar para 2022, ou seja, para aquelas pessoas que tiverem implementado o direito de se aposentar a partir de 2022, se for mantido a regra dessa medida provisória, ela já é mais desfavorável. Por quê? Porque aí a mulher precisa ter 90 pontos e o homem precisa ter 100 pontos. O que quer dizer que talvez aí um homem tenha que ter 60 anos de idade, né, e 40 anos de contribuição. Então, ela acaba ficando mais difícil para as pessoas se aposentarem. Mas é importante que fique bem claro para o nosso telespectador que existe ainda, prevalece ainda as outras formas de aposentadoria, ou seja, 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Só que nestes casos, ou seja, aposentadorias por tempo de contribuição, incide o que o doutor Fernando Calazans acabou de dizer, o fator previdenciário, que em regra ele vai reduzir o valor do benefício previdenciário, chegando em alguns casos a 40% de redução. E lembrando também que prevalece ainda hoje a aposentadoria por idade. Então, nós temos hoje, bem dizer, a grosso modo, 3 formas de aposentadoria. Aposentadoria por idade, onde o homem tem que completar 65 anos de idade e a mulher 60. Aposentadoria por tempo de contribuição, você pode escolher, 35 anos de contribuição para os homens e 30 para as mulheres. E essa nova forma que conjuga a idade e o tempo de contribuição. E aí, obviamente, o contribuinte, no momento em que estiver próximo de se aposentar, ele vai escolher aquela que melhor lhe traz benefícios. Entendi. Doutor Fernando, e essa fórmula em relação à expectativa de vida? A questão do 85/95 e essa progressividade que nós estamos aqui a conversar, chegando até o 90/100, na verdade, é uma forma de se tentar
garantir uma dinâmica ao benefício previdenciário. Hoje a nossa regra ela era estática, porque não havia um acompanhamento pela expectativa de sobrevida. Isso veio com o fator previdenciário. Muitos questionam, a maior parte da população, por desconhecer a ciência previdenciária, o questiona. Independentemente dessa questão, o doutor Anderson colocou que realmente há uma redução para aqueles que ingressam no mercado muito cedo, mas é importante dizer, como nós comentamos no início do programa, que o benefício previdenciário tem por natureza garantir renda em caso de falta de capacidade de trabalho. E um homem hoje, aos 50 anos de idade, está ainda em plena capacidade de trabalho. Fazendo um paralelo com o direito comparado, em vários países pelo mundo afora, há a figura da idade mínima, atrelada ainda ao tempo de contribuição. Há países que reformaram o seu sistema recentemente, como Itália, Grécia, França, aumentando de 65, 67 anos a idade mínima para ter acesso ao benefício. E para aqueles que não atingem esta idade, o governo permite então que se reduza o valor do benefício para quem queira se aposentar antes desta data. É mais ou menos fazendo um paralelo com a regra do fator previdenciário. Então, eu entendo de muito bom grado que o governo, neste aspecto, esteja tentando alinhar a concessão de benefício previdenciário com a dinâmica da expectativa de vida do brasileiro. Não sei se todos sabem, mas a expectativa do brasileiro hoje é muito próxima da de países nórdicos, como Suíça, Suécia. Gira em torno hoje, para homem e mulher, tendo 73 a 74 anos de idade. Então, isso é muito importante para garantir a saúde das contas públicas, porque hoje o brasileiro vive mais, as condições de saúde melhoraram. Então, isso é muito importante para a questão previdenciária. Certo. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Fique conosco para entender melhor o que mudou nas regras da aposentadoria.